Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos ao podcast Sou Gente. Eu sou o pastor Wilson, tenho aqui comigo o meu querido amigo pastor César. Juntos nós queremos compartilhar com vocês palavras que lhe inspirem fé, esperança, ânimo, encorajamento, coisas que só Deus pode nos proporcionar no seu mais alto grau. Não é isso, pastor César? Com certeza. Mais uma vez, estamos felizes por poder entrar na sua casa, entrar no seu carro, no seu smartphone. Muito bom, é muito bom a gente ter esse tempo, essa oportunidade de compartilhar com vocês. Mais uma vez, a gente pede para você seguir nas redes sociais que estão descritas aqui embaixo. Segue a gente, dá o seu joinha, coloca o seu comentário, o seu pedido de oração, a gente vai estar interagindo. Este podcast tem um objetivo, como o pastor Wilson já falou, é de abençoar a sua vida, trazer palavras maravilhosas, e você faz parte disso. Se você vai participar, isso vai ser extraordinário para a sua vida espiritual, e eu tenho certeza que tudo que a gente vai falar aqui vai fazer você chegar num outro nível junto com Deus. Amém. Muito bem. Pastor Wilson, já conversamos sobre fé, já falamos sobre Deus, falamos vários assuntos aqui. E se você ainda não ouviu, hoje você caiu meio de galhato nesse vídeo e quiser, pode procurar na nossa time list lá, tem outros podcasts com assuntos, a gente está falando sobre Deus, sobre fé, eu tenho certeza que também vai ser muito bom. Mas hoje nós vamos falar sobre algo que toda vez que eu penso, ela se define numa coisa chamada agenda, né? A gente sempre entra na agenda. E o assunto que a gente quer conversar hoje é: será que com toda essa vida corrida, trabalho, escola, faculdade, objetivo de vida, porque a sociedade põe tudo isso nas nossas costas. Muita coisa. E quando ela põe tudo isso nas nossas costas, né? Que a gente tem que fazer, a gente tem que dar certo, a gente tem que... Será que a gente consegue em tudo isso encaixar Deus? Ou será que, eu vou ousar na pergunta, será que vale a pena também colocar Deus? Será que não é melhor a gente correr atrás só do nosso? Vamos lá, pastor, o que o senhor me fala? Realmente isso aí é muito sério. Será que a vida do cidadão do século XXI tem espaço para Deus? Será que Deus cabe na vida nossa de cada dia? Porque, como você falou, é muita correria. Mas a gente precisa entender os momentos da história. Os momentos da história, períodos que são diferentes, como eles funcionaram ao longo do tempo. Nessa questão do divino, a gente poderia dividir a história em três partes. Na era pré-moderna, na era moderna e na pós-modernidade. Essa primeira era pré-moderna foi aquele período em que a existência da divindade não era questionada. Não era. Simplesmente todo mundo acreditava que Deus existe. Ou a divindade existe, seja Deus, seja deuses. Né? Depois vem a modernidade. O que acontece ali é a cisão entre a fé e a ciência. Onde o homem ali que ocupa aquele lugar que até então era de Deus. Deus estava no centro, agora a razão vem e o homem fala, não, o humanismo toma conta, não, nós é que estamos no centro de todas as coisas. Né? As coisas têm que convergir para nós, de nós e para nós. Então, Deus aqui na pré-modernidade era a centralidade da vida, na modernidade deixa de ser, o homem ocupa o lugar da centralidade da vida, e o terceiro período é esse período pós-Segunda Guerra, a pós-modernidade, que é um período em que essa modernidade aqui toma consciência de que fracassou, porque a ciência não consegue explicar tudo. Tem uma lacuna aí que eles não dão conta. Eles não conseguem. Então, e isso acaba causando muitos
muitos estragos, eu creio assim, no ser humano. Uhum. Por exemplo, o lance de que a verdade é relativa. Aqui nós tínhamos um absoluto. Aqui esse absoluto é questionado. Aqui não tem mais nada. Acabou, né? Acabou. Acabou. Né? E esse período que nós estamos vivendo é muito confuso. Né? Então, lá no Velho Testamento, por ter sido escrito há milhares de anos, eles tinham como referência um ser humano mais primitivo, tecnologicamente falando. E uma das coisas que a gente nota na Bíblia, no Velho Testamento principalmente, né, nas Sagradas Escrituras, é que Deus não tenta ali provar a existência dele. Não, eu existo porque eu sou assim, eu sou o que sou, é o máximo que tem. Né? Por quê? Porque naquele contexto, toda a sociedade, fosse ela qual fosse, civilizada ou tribal, né, acreditava em divindades. Deus não precisa chover no molhado. Para que eu vou provar se todo mundo acredita que eu existo? Não tem. Você veja que Abraão, quando tem um encontro com Deus, ele não questiona nada. Alguém falou comigo, esse Deus falou comigo, mandou eu ir para lá, eu vou para lá. Porque ele já vinha de uma cultura politeísta. Né? Então a questão da fé na divindade era um ponto pacífico, não se discutia. Todo mundo tinha fé em algum tipo de Deus. Né? Mas o mundo mudou. Infelizmente, mudou para pior. Mudou para pior. Na mesma proporção em que a ciência avançou, a fé retrocedeu. E isso teve início com esse período histórico que a gente chama de modernidade, que é marcado pela racionalidade, pela ruptura com a religião e pelo humanismo exacerbado. É como aquela história, o sujeito era reprimido ao máximo, agora ele se solta, vai para outro extremo. E todos os extremos são sempre horríveis, ruins, péssimos, perigosos. Né? Agora, essa situação acaba tomando um vulto maior ou diferente com a pós-modernidade, que produz homens confusos, diria eu, fragmentados, né? De tantos questionamentos e de tantas incertezas, ninguém sabe nada. É por causa dessa questão, né? Quando a verdade ela passa a ser uma verdade relativa, fica difícil se apegar a alguma coisa, né? Porque não tem jeito. Você não tem, porque você não tem referência. Você não tem referência. O que é verdade? Aí o cara, não é bem assim, é relativo, depende. Rapaz, isso cria cria um monte de gente instável. E à procura de alguma coisa que não sabe o que é. É mais ou menos como a gente, às vezes eu tô lá em casa e falo, nossa, tô com vontade de comer um negócio, mas eu não sei o que é. Né? Não sei o que é, eu queria só comer uma coisa diferente, mas eu não sei. É doce? Não sei. É salgado? Também não sei. Você fica naquela indecisão, sei lá, a verdade não é mais absoluta, ela é relativa, depende do ponto de vista, depende da tendência da pessoa, depende de uma porção de coisas. Logo, a verdade não consegue mais ser um referencial em si mesma. E isso destrói muita coisa na vida do ser humano. Destrói os valores éticos, morais, espirituais, sociais. Ao contrário de milhares de anos atrás, que a divindade era naturalmente aceita. Então, não, Deus não gosta disso, não vou fazer. Essa é a minha referência, esse copo de água é minha referência. Eu posso vir até aqui, daqui. Hoje não temos mais isso. Né? O pastor acha que na mesma proporção em que o ser humano foi... eu sempre penso que quanto mais oportunidade se tem, mais ansiedade você cria, né? Isso vai criando, né? Certeza. Então, na proporção em que as pessoas foram tendo mais oportunidade de ter coisas
isso foi reduzindo o espaço de Deus na vida das pessoas? Mas com certeza. E como é que o pastor enxerga isso na proporção da vida prática, nessa diminuição? Porque o cara ali vai. Até a gente estava conversando com as pessoas esses dias e falando sobre, né? Antes você tinha uma bicicleta na casa das pessoas. Daqui a pouco a bicicleta foi substituída por um carro. Hoje, grande parte já das casas já passam a ter dois carros, né? A gente está vendo isso na construção dos prédios. Quer dizer, os espaços e as casas foram diminuindo, né? A gente estava falando sobre essa proporção, né? Que antigamente você tinha casas grandes e espaços para guardar pequeno. Hoje você vai crescendo essa parte de guardar carro. Então a minha grande a pergunta nesse sentido é: será que o espaço de Deus foi diminuindo? Parece que o ser humano realmente foi expulsando Deus da sua vida, ou não? Ou foi Deus que foi perdendo a relevância? Como é que o pastor enxerga isso? Eu vejo assim, com esse crescimento assustador da tecnologia, da ciência, a vida que deveria se tornar mais simples, deveria. A ideia era essa. Você tem coisas que fazem o serviço por você, a vida deveria ser mais simples para mim, menos louca, vamos dizer assim, mas acabou se tornando uma corrida ainda mais intensa. As pessoas estão cada vez mais ocupadas e distraídas com o que não as leva a lugar algum. Você tem muita coisa, mas são todas distrações. Não nos conduzem a nada. Os pais mal têm tempo para os filhos. E eles têm uma justificativa para isso. E é plausível. É plausível a justificativa, não é? Eu quero dar para eles aquilo que eu não tive. Então, eles pensam assim, eu vou dar para eles aquilo que eu não tive, só que eles estão pensando assim, eu não estou dando para eles o que eles precisam, estou dando aquilo que eles querem e aquilo que eu gostaria de dar para eles, que eu não tive. É como se eu estivesse me projetando na vida. Mas isso é natural, né? Os pais projetam. Não, sim, mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Houve uma época em que o pai sentava na mesa, você fala assim, nossa, mas isso é lá. Não. Vamos dizer assim, quando de vista 70, histórico foi ontem. 100 anos. Quando 100 anos atrás. foi ontem. O pai sentava na mesa, ele era o primeiro a ser servido. A criança ficava por último. Hoje, é o contrário. Se o pai não bobear, ele fica sem. Só que a gente fala, nossa, mas era daquele jeito, só que isso gerava um respeito nas crianças pelos mais velhos, que hoje não tem. Porque eles sentem a bola da vez. Estão vendo? Tá vendo? Nessa metáfora, vamos dizer assim, vamos dizer que Deus era o pai e nós éramos os filhos. Não é? Então, antes Deus era servido primeiro e os filhos respeitavam mais o pai. Agora nós somos servidos primeiro. Agora nós queremos, exigimos. Nós exigimos e o pai, se der, a gente vê o que faz. Vê o que faz. Você percebeu como é que a coisa mudou muito, né? Essa analogia é tão perfeita porque é o seguinte: da mesma proporção que o egoísmo foi crescendo, vai ficando difícil outras coisas ocuparem a nossa vida. Nessa analogia da criança e do pai, assim, quer dizer, a partir do momento que vai perdendo o espaço, não vai cabendo, né? Não, então quer dizer, não vai cabendo mais nada. Então, na Além verdade, de mim mesmo, né? Nem de mim mesmo. O problema, na verdade, então, não seria tanto a rotina, mas são as coisas que nós estabelecemos como objetivos, importante. E aí, isso vai empurrando Deus para fora. Escanteio, para escanteio. Fora. Eu me lembro de uma cena, acho que foi no 60 Minutes, que eu não me lembro direito, mas em que entrevistaram a filha do evangelista Billy Graham, depois do evento lá de 11 de setembro das Torres Gêmeas. E aí perguntaram para ela por que Deus não fez nada, por que Deus não impediu aquilo lá. E ela
a resposta dela foi muito sábia. Ela falou, bom, nós tiramos Deus do Congresso, nós tiramos Deus da escola, porque não podia mais orar, não podia mais falar de Deus, porque isso feria as outras religiões e tal. Nós fomos tirando Deus do nosso país, pusemos Deus para fora. E agora você vem falar por que Deus não fez nada? Nós colocamos Deus para fora. E aí toda vez que Deus é colocado para Para fora, fora, como é que fica a situação? Salmo 91 é muito claro. Não é normativo, mas é uma realidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não está debaixo da sombra, não vai descansar. Simples assim. É simples assim. Simples assim. Eu sei que existe a graça comum, em que o sol vem para os justos e injustos, a chuva também, isso é verdade. Né? O que acontece para mim, acontece para o outro, o que acontece para o outro, acontece para mim. Não estamos falando disso. Estamos falando de Deus na vida ou Deus fora da vida. Se existe espaço para esse Deus na vida do ser humano. Então, eu, olhando a grosso modo para a humanidade, não estou falando de certas pessoas, estou falando de forma geral, Deus não tem espaço na sociedade de hoje. Porque, perdoe a expressão, mas a gente vive correndo atrás do próprio rabo, naquela ciranda louca. Então, Deus tem um pequeno espaço na vida de algumas pessoas. Isso está limitado a um culto ou uma missa semanal, coisa que muitas delas consideram, inclusive, uma obrigação. Falei com a igreja esses dias sobre essa questão da obrigação, porque quando aquilo que era para nos dar alegria se torna um peso, uma obrigação, a gente fica a um passo de romper com aquilo. Isso acontece em tudo. Na relação com Deus, no casamento acontece isso. Não aguento mais isso aí virou um peso para mim. É um passo de vamos romper, cada um vai para o seu lado. E é o que acontece com muita gente, que vê assim, o culto a Deus, vê alguma coisa para Deus como uma obrigação. A pessoa fala assim, olha, pronto, ela foi no culto domingo, ou numa missa, pronto. Isso é uma frase que eu ouvi muito ao longo da minha vida. Já cumpri com a minha obrigação. Essa é uma das declarações mais infelizes que uma pessoa possa dar a respeito de um relacionamento. Cumprir com a minha obrigação, ver se não me amola mais. É que as pessoas confundem, né? Compromisso com obrigação. Elas acham que o compromisso é a postura que a gente assume. A obrigação é o fardo que a gente assume sem necessidade. Porque ambos deles exigem da gente um cumprimento de uma agenda ou de alguma coisa para realizar. Só que enquanto alguns conseguem desfrutar dos benefícios do compromisso, alguns ficam com a sua vida espiritual emperrada pelo peso da obrigação. E aí, em vez de desfrutar, é a cena do irmão do filho pródigo. Tinha tudo para viver o melhor. Mas na hora que acontece aquilo com o irmão, ele põe para fora todo aquele sentimento de, puxa, eu estou fazendo tudo isso para ser reconhecido. Sim. Olha o peso que eu estou carregando há anos. Você não consegue enxergar? Aí ele fala, escuta, se você tivesse, ao invés de carregar esse peso a sua vida inteira, desfrutado do privilégio de ser filho, você estaria vivendo o melhor. O melhor. Agora, nessa linha que a gente está conversando, pastor, a grande questão que a gente está dizendo, então Deus vai sendo expulso, Deus vai sendo convidado gentilmente a ficar mais num cantinho e dizer, ó, eu estou muito ocupado. Quando a pessoa, sem querer, porque às vezes não é de propósito, eu também penso que muita gente, ele vai se perdendo. Ele vai se perdendo, os compromissos, o dia a dia.
E às vezes, vai trocando uma coisa por outra sem perceber. Sem perceber. Período que eu fiquei nos Estados Unidos, eu conversei com vários pastores que estavam pastoreando lá, eles sempre diziam a mesma coisa para mim. A igreja americana não perde membros para outras igrejas. Você nunca vai perder membro para outra igreja, você perde membro para o trabalho. Por quê? Porque lá domingo à noite o povo trabalha. Então, você nunca está perdendo para outra igreja, você está perdendo para o cara vai ganhar mais $15. Então, ele vai. É mais $30. Ele larga. Ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, no domingo, no sábado. Lá pode, né? Lá pode. Lá não tem problema. Então, se Deus não está cabendo na vida das pessoas, será que esse não é o motivo porque tanto mal tem destruído a nossa sociedade? O pastor enxerga isso ou não? Porque as pessoas vão expulsando Deus, assim como a expressão da filha do Billy Graham. E aí Deus vai sendo expulso. Será que esse não é o motivo porque as famílias têm experimentado, talvez, mais destruição, mais divórcio? Porque a partir do momento que elas vão se ocupando, o mal não vai também ocupando de maneira de galhato esses espaços? Vai. A gente não existe... A nossa força é muito pequena, ela se divide, biblicamente falando, entre o bem e o mal. Nós comemos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, então, dentro de nós tem essas duas forças e uma terceira naqueles que são de Deus, que é o Espírito Santo, né, nos conduzindo para fazer a coisa certa à medida que a gente permite. Mas Jesus, ele dá uma declaração muito forte em Mateus, que é um dos versículos mais icônicos da Escritura, Mateus 6,33. Fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus, na minha opinião, estava dizendo aqui, é que a fonte de todas as coisas que a gente precisa se encontra no reino de Deus. Né? O que quer que eu queira continuar buscando em outro lugar, o que eu quiser ficar buscando em outro lugar, eu nunca vou me satisfazer, porque eu nunca vou encontrar. Porque eu sempre vou estar tentando alcançar algo inatingível. Porque os nossos anseios são assim. Você fala assim, eu quero chegar lá. Quando você chega lá, o lá mudou de lugar, ele foi para lá. Aí já não é mais lá, é lá. E a gente fica nessa corrida, correndo atrás do lá, que nunca está lá. Então, ele vai pouco lá. Então, a gente sempre está, nunca consegue... Satisfeito, nunca consegue alcançar. E Jesus fala assim, olha, o lance aí é você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E eu queria dizer uma coisa sobre isso. Deus não pode ser um item de uma lista de afazeres. Isso já é um problema. Na verdade, Deus não pode ser nem o primeiro item da lista e nem o último, nenhum dos itens da lista. Deus deveria ser aquele com quem a gente discute os itens da lista. Sim. Percebe a diferença? Quando eu vou ao supermercado, eu falo com a minha esposa, o que é que você está precisando aí para comprar? Eu tenho algumas coisas que eu quero. E aí, o que é? Como é que nós vamos fazer essa lista? Mas eu não faço a lista sozinho. Entendeu? Então, Deus, ele precisa ser essa pessoa com quem você discute a lista dos seus afazeres. Porque senão vira um relacionamento meio narcisista da nossa parte, né? Eu que vou dizer o que tem que ser feito e Deus tem que fazer, e aí ele não participa de nada. Quem faz isso, disse Jesus, quem coloca Deus como aquele com quem você discute os itens da lista dos afazeres, vai alcançar tudo aquilo que realmente precisa. Deus pode não ter espaço na vida do homem pós-moderno, mas deveria. Deveria. Né? O homem pós-moderno vive como se Deus não existisse. E é por isso que a vida é tão fragmentada, tão dividida, tão incompleta, tão insatisfeita. Foi o que Jesus fala, sem mim, nada
podeis fazer. E ele estava absolutamente certo. Eu creio que ele estava certo. Eu vejo isso. Então, essa questão, Deus precisa estar presente na vida do ser humano. E quando ele não está, aquilo que é a nossa tendência natural do mal... quando Cresce assustadoramente. Exato. É assim, ó, nada pode parar o ser humano. Isso a gente tem percebido, né? A maldade, a capacidade, a gente está vendo aí tantas coisas ruins. E a gente percebe que a única coisa, a única força que de fato tem, eu vou dizer não para parar, mas para remoldar o ser humano, é a presença de Deus. Então, quando ele tira, o que ele faz? Ele abre espaço para o outro. Exatamente. E a gente vai falar do mal, não é? Nós já discutimos isso num dos nossos primeiros, se não foi o primeiro, episódios. O mal não conhece limite, ele não tem misericórdia, ele é entrão. Sim. Tem um texto na Bíblia que fala assim, que um espírito mau saiu de um homem, foi tirado o espírito mau de um homem e a casa ficou limpa. Aí ele sai, anda por lugar, não encontra nada, ele volta e traz com ele outros 7, piores do que ele. E entra nessa casa... que está limpa. Está limpa, porque não tem ninguém lá. É uma coisa de entrar num imóvel que não é seu, que está lá, o mal faz isso. Ele não é um bandido. Ele não quer saber se ali tem dono, se não tem dono. Está vazio, eu entro. E não quer nem saber. Ou se tiver um fraco ali, sim, eu acabo com o fraco e tomo conta. Então, se você não abre espaço para Deus, não se engane, você que está nos assistindo, nos ouvindo. Você não abre espaço para Deus, não pense que é você que está dominando. Você acaba sendo dominado achando que está dominando. Ou é Deus ou é o mal. Não tem muito... Não tem muito o que sair disso, não. Eu aqui mando. É bobagem. É bobagem. Até porque o mal, a maior maneira dele estar presente é alimentando aquilo que aquilo que vai instigando. Eu gosto muito dessa ideia de instigar. De instigar aquilo que precisa ser contido. Se ele vai instigando. E a gente precisa saber que o mal, embora Jesus tenha chamado o diabo, né, o nosso adversário, de pai da mentira, às vezes ele fala a verdade. Mas ele fala a verdade para te instigar, porque a fazer o que ele quer. Então, algumas coisas nos são ocultas justamente para não despertar o interesse. Exato. E eu gosto dessa ideia do diabo, porque a ideia do diabo ali, de Satanás, é a palavra engano. Engano. Não é mentira, né? Um engano. É o engano. Ele nos induz ao engano. Ele engana. Por justamente. quê? Porque o engano está em você uma verdade. Então, é como a heresia. A heresia, ela parte de uma verdade. Sempre de uma verdade. Sempre de uma verdade. Não é uma mentira. Não. Porque a mentira você reconhece na hora. A verdade, não. Então, aí você... A heresia, o engano, ele parte de uma verdade. Não foi assim que Deus disse? E se você olhar a Bíblia lá, Tiago falando, né? Não se engane, nos últimos dias. Nos últimos dias. E aí ele vai fazendo uma relação de coisas que vão acontecendo e ele vai pontuando que até aqueles que são escolhidos, que estão salvos, vão sendo enganados por pregações que ao invés de alimentar o espírito, alimentam a alma. E isso o perigo. E isso é uma das coisas que mais eu tenho percebido nessa pós-modernidade sem Deus, né? Que a gente pode chamar que é a pós-modernidade sem Deus, é que existe um nível de pregação que alimenta a alma. São verdades. Bom isso aí. É gostoso isso aí, né? Espetacular. É porque você fica bem consigo mesmo, né? Porque é tudo que você queria ouvir. Mas não alimenta o espírito. Não. E quando não alimenta o espírito, a pessoa ela acha que está com Deus, mas ela está vivendo no pior engano. É um engano. É um engano. É um engano. E é terrível esse estado, né, em que a pessoa se encontra. E, infelizmente,
nesse período chamado pós-modernidade, está acontecendo muito isso. Quando você fala uma palavra de Deus, as pessoas não gostam muito, porque Deus é taxativo, porque Deus é o Deus da verdade. É sim, sim, não, não. Mas as pessoas não gostam do sim, sim, não, não. Elas não gostam do preto ou branco, elas gostam do cinza, dessa parte, desse meio, dessa mescla. É unção ou unim. Essa mistura que não se sabe, que daí é relativo. Então o que você está sentindo, tudo bem. Tudo bem. Deus faz parte. Deus te ama. Deus te ama. Então você fica com essa mensagem. A pessoa não muda, porque ela não sente necessidade de mudar. E aí a gente volta naquela outra palavra que a gente falou outro dia, que é todo mundo precisa nascer de novo. Sim. Precisa, é uma necessidade, é um imperativo. E quando a gente nasce de novo, você tem uma outra vida, você muda, pertence a outro dono, apesar de ser o mesmo estabelecimento. Mas a grande questão é, a pessoa precisa entender que ele vai virar um cidadão do reino dos céus. Mas não dá para viver um cidadão do reino dos céus sobre as leis que são humanas. Hoje eu fui tomar um café com um amigo e ele me levou num lugar, tava me levando num lugar dentro do shopping lá em Santa Bárbara. Ele falou assim, olha aí, o cara vendeu o estabelecimento para outro e o outro que comprou manteve os mesmos funcionários. E o serviço, o outro vendeu porque não estava dando, porque o serviço era muito ruim. Quer dizer, o novo comprador manteve as coisas do jeito que era. Ele falou assim, vai fechar. Então, quando Jesus entra na vida da gente, ele vai transformar, vai dar todo um suporte para aquele que estava lá, para que ele mude a sua conduta. É a transformação, a metanoia que Romanos 12 fala para nós. Então precisa mudar. E para mudar a gente precisa de Deus. Porque a minha pregação não muda ninguém. Pode ser o melhor pregador do mundo. A Bíblia fala que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Por melhor que seja a pregação, mas nós estávamos falando sobre pregações racionais antes de começar aqui, aquela que mexe com a nossa estrutura assim, mental, faz a gente, poxa, que palavra, é uma bomba, mas a gente carece de algo que é o Espírito falando assim, puxa vida, eu já ouvi palavras muito simples, coisas assim, beabá. Aliás, vamos falar de um episódio da Bíblia, um personagem que todo mundo conhece, Jonas. Jonas fez, na minha opinião, a pior pregação de todos os tempos em Nínive. A pior. Pior por quê? Primeiro que ele não queria estar lá. Segundo que ele odiava aquele povo. E terceiro, porque, na verdade, ele não fez uma pregação, ele deu uma sentença. Se vocês não mudarem, em 40 dias... Deus vai destruir isso aqui. E eu acho que lá dentro, ele não falou isso, mas lá dentro ele pensava de tomara que Deus destrua. Acontece. O que ele não esperava, assim, ele até esperava, mas por isso que ele não queria pregar. Mas assim, na nossa ótica, aquilo causou um avivamento numa cidade de 120 mil pessoas. Então Jonas prega uma mensagem horrível. E eu acho que isso é o sonho de todo pregador, de todo pastor, né? Você pregar uma mensagem simples e todo mundo se converter, todo mundo mudar. Seria o melhor dia da minha vida. E para ele não foi. Ele foi até reclamar. Foi reclamar. Reclamar para Deus. Eu falei sobre isso lá na igreja, porque a história é um dos livros assim que eu mais gosto, que eu me identifico com ele, mas assim, Deus é o autor da Bíblia, mas eu chegaria para Deus e falaria, o senhor é um péssimo escritor. Como é que o senhor termina uma história sem fim?
Porque a história não termina. Não termina. Você não sabe o que aconteceu com Jonas, você não sabe o que deu, para onde que foi. Se termina ali, uma frase simples. Né? Deus falando com ele, ó, termina assim, e muitos animais. Só isso. Aí, e Jonas? O que aconteceu com ele? Cedeu à vontade de Deus, reconheceu? Não. Porque a gente gosta de histórias com Finais. Não precisa nem ser feliz, mas se for tem que ter feliz, um final. a gente gosta, Se for né? feliz é melhor ainda. Mas pelo menos, não é? Você sabe o que aconteceu. Imagine você assistir um filme com aqueles finais assim incertos. Eu detesto. Você fica lá 1h30, 2 horas assistindo, aí é o fim. Eu me lembro disso com uma série de televisão, Lost. Pensa numa droga. 6 anos jogado fora da minha vida assistindo um seriado que terminou do jeito que terminou. Sem sentido nenhum. Não, sem sentido nenhum, absolutamente. Falei, cara, perdi 6 anos da minha vida com isso aqui. Então, a vida nossa não pode ser assim. E a vida tem fim, e tem uma história, e tem um fim, e tomara que seja feliz. Né? E só pode ser feliz se esse final da história tiver Deus nela. E não como um coadjuvante, não como um item de uma lista de afazeres, como alguém que participa ativamente da vida da pessoa. É porque não cabe. Uma das coisas que eu tenho certeza que, pelo menos as pessoas que de alguma forma creem, elas racionalmente falando nunca vão dizer, Deus, eu quero te expulsar da minha vida. Não. Não vão. Só que o problema eu gosto muito assim, gosto de comida, né? A gente gosta de comida, né? Isso é muito bom. Eu lembro que eu fui numa casa, fui fazer uma visita, e essas visitas que a gente vai, a pessoa prepara aquele jantar maravilhoso, aquela coisa e tal, e ela me fez estrogonofe. Só que era estrogonofe de camarão. Puxa. E você não pode comer. Eu detesto. Eu não ia falar essa palavra, mas já que eu detesto o fruto do mar. Cara, não dá. Eu terminei a visita pedindo um lanche. O cara da casa, eu acho que não é que ele se ofendeu. Ele não se ofendeu, mas ele falou assim, puxa, você vai desprezar, eu fiz tudo isso. Eu falei, cara, mas eu não como. Então, às vezes, não é que... Eu sei que às vezes as pessoas, elas querem Deus. Mas não dá para servir uma comida para Deus que Deus não gosta. Então, às vezes, não é que não tem espaço para Deus. É que Deus não consegue ficar no espaço onde as coisas que a gente vai ter que abrir mão para que Deus possa caber. E eu acho que esse é o processo difícil da gente abrir mão de alguma coisa para Deus existir. Porque daí cai no que a gente está falando do relativismo, da pós-modernidade. Exatamente. Se Deus... Eu quero Deus na minha vida. Ok, essa é a parte, é o primeiro passo. Perfeito. Mas daí tem um segundo passo, que é o passo onde eu preciso abrir o espaço. E para abrir o espaço, eu vou precisar tirar coisas, né? Uma casa cheia de móveis, para receber um sofá novo, precisa tirar o sofá velho. Senão a gente vai ficar com uma casa não tem empilhada. E Deus é Deus, ele não vai ficar dividindo espaço com ninguém. Com ninguém. Ele não divide a sua glória. E ele vai ficar dividindo espaço, porque daí quando a gente divide, né, a ideia dos 2 senhores, ou pé nas 2 canoas, ora tô aqui, ora tô ali, Deus não está prostituindo o seu relacionamento com as pessoas. Então a hora que você estiver aí de boa comigo, a gente está bem. Não, Deus quer uma coisa contínua e constante. Constante. Então, se a pós-modernidade... Que é o que todo relacionamento sadio exige, né? No mínimo, né? No mínimo. E se Deus, então, não está cabendo nessa pós-modernidade, as pessoas têm sentido mal. Eu tenho visto isso na sua vida. E ao invés de buscarem Deus, elas têm procurado mais coisas para ocupar o seu tempo. Como é que Deus vê tudo isso? Como é que Deus está enxergando a gente como ser humano, fechando os espaços para Ele? Como é que Deus enxerga? Boa pergunta, não? Boa pergunta. Como é que Deus enxerga a gente expulsando Ele? Como é que você enxergaria alguém te expulsando da sua vida? Esse é o grande problema que as pessoas às vezes não entendem. Não entende quando a pregação
mais tradicionais, dos conservadores, quando se fala em inferno. Há quem discorde disso, eu respeito, não tem problema nenhum. Mas Deus não manda ninguém para lá. As pessoas vão porque a opção que elas escolheram. Porque se eu não quero Deus, só me sobra um outro lugar para ir. Mas Deus eu não quero. Não tem espaço para Deus na minha vida. Aliás, eu já ouvi pessoas que eu gostaria de não ter ouvido falar, que são homens que fizeram inclusive teologia, um deles, não vou citar nome, já falecido, que falou assim, tipo uma coisa assim: o céu é um lugar muito chato, porque lá tudo dá certo. Não tem graça. A visão que as pessoas têm do céu, como se lá fosse um lugar, um playground. A Bíblia não fala disso. Não fala isso. Mas como é que o lugar onde está Jesus, onde nós vamos passar a eternidade, é um lugar chato? Não é, em absoluto. Céu, a própria palavra para mim já dá um sentido de que é uma coisa plena. Mas eu vou concordar com essa pessoa. O céu é um lugar chato. Sabe para quê? Pra gente que não gosta das coisas que Deus gosta. Então, é aí que tá o ponto. Aí que tá o ponto. A questão é, eu não posso querer ir pro céu gostando das coisas, não gostando das coisas do céu. E isso, para mim, a maior verdade do Evangelho é que ela cria um ponto. Ela cria uma linha divisória. O Evangelho não fala que o céu é recompensa. Ele não é uma recompensa para quem foi bom, para quem não mentiu, para quem não roubou. Na verdade, ela é uma recompensa para aqueles que aprenderam a viver e a gostar das coisas que Deus gosta. Porque isso é o sentido. Como eu falei, quando você sai do país, o pastor também já foi, a cultura é totalmente diferente. Muito diferente. A comida é diferente. Eu fui num bairro... fiquei num hotel e era um hotel dominado por um grupo de pessoas. Então, quando eu cheguei naquele lugar, as pessoas ficaram me olhando torto. E ainda mais com o meu inglês to be to bar, sabe? To be to bar. Então, assim, as pessoas olhavam a gente torto. Eu entrei numa cafeteria, o cara olhou feio pra minha cara e falou que eu tinha que tomar café do outro lado da rua. E eu saí. E era a mesma franquia. Eu tava aqui numa franquia, na casa do Wolfo, né? E eu tive que atravessar a rua para ir numa outra casa do Wolfo, que era do meu grupo. Então, assim, o que eu vejo é que as pessoas têm que entender que Deus não manda ninguém para o inferno e Deus não manda ninguém para o céu. Mas não dá para ir para o céu gostando de coisas que estão no inferno. Exatamente. Então, e vice-versa. E vice-versa. Não cabe, a gente não vai caber. Então, o problema de Deus caber... Deus não vai conseguir também caber, mesmo que você queira. Eu quero Deus na minha vida. Poxa, bacana. Mas você quer Deus e tudo aquilo que Deus traz como ser, como pai, como... E esse é um grande desafio. Há duas coisas que envolvem Jesus. Jesus tem dois papéis no que diz respeito à salvação do ser humano. A salvação e o senhorio. O problema é que a gente gosta do Jesus Salvador, mas tem problema com Jesus Senhor. Então, aí entra um outro problema. Todo mundo fala, dentro dos lugares possíveis, de Jesus, assim, é uma pessoa maravilhosa. Mas, quando a gente fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai, aí já existe que Ele é um rei. Que Ele é um rei. Que tem um reino. Que tem um reino e que Ele governa, vai governar 100%. E isso aí as pessoas têm problema. Então, Deus, eu terminaria dizendo o seguinte, pastor César, que o nosso objetivo
O objetivo pessoal de todo ser humano deveria ser querer parecer com Deus, com Jesus. Num mundo onde as pessoas estão cada vez mais parecidas com demônios. Esse deveria ser o nosso objetivo. O que acontece quando se tira Deus da vida do ser humano. Há vários lugares, países, onde o nome de Jesus está sendo proibido de falar. A gente tem visto nas redes sociais aí. É uma pena, porque as pessoas estão sendo privadas de serem salvas de si mesmas e de uma eternidade com Deus. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Se você não quer Deus, é um direito que você quer. Mas é um risco, é uma aposta que você está fazendo, você vai perder. E não adianta blefar nesse jogo, porque quem não tem Deus não vence de jeito nenhum. Então, penso, mais do que isso, creio que Deus é uma necessidade na vida do ser humano. Eu não sei o que seria de mim sem Deus. Aliás, eu até sei o que seria de mim sem Deus. Mas eu não gostaria de viver assim. Não cheguei lá ainda. Não pensem vocês, quando a gente fala isso, a gente está falando de um padrão de espiritualidade acima do normal. Estou falando que Deus é importante na minha vida. E Ele está cada dia mais se tornando importante. Porque quando Jesus fala assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu entendo essa frase, pastor César, até onde eu sei, a tradução perdeu um pouquinho no último verbo. Negue-se a si mesmo, porque a ideia que tem quando a gente fala esse versículo, assim, você tem que negar a si mesmo, você tem que tomar a sua cruz, depois você vem e me segue. É a mesma história do jovem rico. No texto original você negue-se a si mesmo, vai tomando a sua cruz enquanto me segue. Porque a gente vai abandonando essas coisas, a gente não consegue abandonar sem ter... É a mesma coisa que alguém viciado em alguma coisa, né? O cara deixa de fumar, mas fuma bala, ou toma café, ou alguma coisa assim, né? Sabe? Você vai substituindo uma coisa pela outra. Então, a gente consegue negar a si mesmo e tomar a nossa cruz à medida em que a gente segue Jesus. Agora, não dá para fazer essas coisas para depois começar a seguir Jesus. A gente tem que fazer isso enquanto segue a Jesus. E é justamente isso que a gente precisa. Deus faz isso na vida da gente. Ajuda a gente a se livrar dos pesos, dos pecados, daquilo que impede a nossa vida, inclusive, de prosperar espiritualmente, de prosperar emocionalmente e até financeiramente, dependendo da situação. Esse é o nosso Deus. A gente precisa dele. Muito. Mais do que nunca. Mais do que nunca. E na pós-modernidade, então, meu Deus. Imprescindível. Exatamente. Imprescindível. Exatamente. Sim. Pastor, então faça o convite para os nossos queridos que estão nos assistindo, convite para domingo. Olha, tenho certeza que vai ser muito abençoado o próximo culto e Deus vai falar poderosamente. Pastor, faça o convite para eles. Se você é daquelas pessoas que gostam de algo simples, nada mirabolante, nada muito cheio de firula, nós temos uma proposta para você. Faça-nos uma visita na Comunidade Esperança, ali na Avenida 13, número 826, entre as ruas 7 e 8. Nossos cultos são aos domingos, às 8 da manhã e às 18 horas.
e às quartas-feiras, às 19h30. Será um prazer recebê-los lá e compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. O que nós temos para te oferecer? Nós temos para te oferecer uma palavra de Deus. É tudo que nós temos para te oferecer. Nós não temos um mundo grande, nosso mundo é pequeno, mas aquilo que nós temos, nós compartilhamos. Então esperamos você lá, vai ser um prazer tê-los conosco. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe. Mais uma vez eu peço para você se inscrever nas nossas redes sociais, seguir a gente lá, fazer os seus comentários, sugerir temas, pedidos de oração. Esse espaço de comentários é para você usar e a gente quer ler, a gente quer a sua mensagem para saber se isso está te ajudando, te abençoando. E eu tenho certeza que não só esse, mas os próximos podcasts serão algo que vai mudar a sua história, em Amém. nome de Jesus. Forte abraço, Deus te abençoe. Deus abençoe, Deus Pastor abençoe, Wilson. meu querido. Até a próxima. Até a próxima.